Então vamos lá. Vai alta a noite, versículo 12, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então, a arma de Deus é luz em Cristo Jesus. Porque ele está falando aqui, para nós nos revestirmos das armas da luz. É para deixar as trevas. Por isso que ele fala que a noite vai alta, mas o dia está chegando. Quer dizer, vamos sair dessa vida sem a luz de Deus? Está valendo? Porque se você não tem a luz de Deus, você não está com nada. Você pode falar a palavra que você quiser da Bíblia. Se ela não estiver dentro de você, não é luz. Então, entenda bem isso. Tá? Se preocupe com a sua vida com Deus. É isso que você tem que se preocupar. Não se preocupar como que vai ser isso, e não dormir de noite por causa disso, de um problema. E não é isso aí. Se preocupa se você está na luz. Se a palavra está iluminando você, porque ela tem que estar revelada para ela iluminar. Então, ele está dizendo que o dia vem chegando, quer dizer, a luz vai iluminar a sua vida. E deixa agora as obras das trevas, porque quem não tem luz está andando nas trevas. Está cheio de gente dentro da igreja andando nas trevas, porque pensa errado. Pensa errado, está nas trevas, é diabo. Está valendo isso? Está entendendo isso? Precisa entender. Não é condenação e julgamento para as pessoas, é entendimento que eu tenho que ter, porque se eu não entendo o que Deus diz, eu estou nas trevas, portanto, é o diabo que está me cegando. É ele que está operando na minha vida. Trevas. Trevas é o diabo. Então, isso tem que acabar aqui dentro. Pessoal que está em casa, tem que acabar. Como é que você quer servir a Deus numa condição de trevas? É impossível. Vai atrapalhar a vida dos outros ainda. Bom, então ele está dizendo, é para nós revestirmos das armas da luz. Então, estas armas é para ser colocada por Deus em cada pessoa que nasceu de novo. Então, nós vamos ver aonde que estão estas armas. Afinal, ei Deus, me ensina. Cadê essas armas? Efésios, capítulo 6. Vamos lá? Tudo não está aqui, gente? Ai, mas que Deus, bom, mas é... Gente, a palavra de Deus, cada dia, ela me encanta mais. Porque é resposta atrás de resposta. Por isso que a palavra se completa. No Antigo Testamento com o Novo, os versículos se completam, o que o pastor David diz, que a palavra de Deus é uma grande tela, onde o pintor vai pincelando, pondo as pinceladas na tela até formar a imagem. Não pode faltar nem a última pincelada. São os versículos que formam a imagem de Cristo Jesus em nós. Então, você tem que conhecer a Bíblia. Está valendo? Amém. Pelo menos agora, coisas que você está lendo na Bíblia, que você nunca tinha ouvido falar, já despertou, mas que não ainda está revelada. Totalmente, ainda não está no seu coração. Mas é o processo e é o caminho para chegar lá. A palavra tem que ser revelada, porque aí muda a sua vida. Bom, então, vamos ver aqui a armadura do Senhor, que ele diz que para nós vencermos, são 6 peças que a armadura tem. Amém? São 6 peças, mas eu vou me deter hoje só em 2, que tem a ver muito com a palavra. Veja só aqui, eu vou mostrar as 6 peças para vocês. No versículo 14 é onde começa. A primeira é, cingindo-vos com a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Estamos em Efésios, capítulo 6, versículo 14. Então, a primeira arma é a verdade. Ou seja, a primeira peça da armadura é a verdade. Depois, e vestindo-vos da couraça da justiça, é a segunda peça, justiça. Terceira peça é o evangelho da paz. O evangelho tem que estar em nós, porque o evangelho é luz. O evangelho é Cristo Jesus, e ele é paz. Só o evangelho é que traz a paz, porque é Jesus. Terceira peça. Depois nós vamos ver, embraçando sempre, o escudo da fé é a quarta peça, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, quer dizer, que com a fé. Tomai também o capacete da salvação. A salvação é também a última peça, porque o capacete é que protege a cabeça do soldado na guerra.
Não é que vocês viram? Então, como que nós vamos ser protegidos? A mente, com a palavra, o diabo não pode nos destruir. Então, é o capacete da salvação, a mente guardada com a palavra, renovada. Mas nós vamos nos deter só hoje nas duas primeiras peças, que é a verdade e a justiça, versículo 14. Então, a primeira peça é a verdade. Ela é vital. Digam, vital. Vital. Porque o diabo é a mentira. O enganador. Apocalipse fala que ele é o acusador enganador dos santos de Deus. É o que ele faz conosco. Vocês estão acompanhando? Então, para nós vencermos o diabo, esse mundo, as trevas. Nós estamos nesse mundo, eu vou para a igreja, eu nem estou percebendo que está tendo trevas. Porque eu não conheço a verdade. Se eu não conheço a verdade, eu não tenho discernimento do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é ruim. Eu não tenho conhecimento. Certo? Então, a verdade é ela que vai... Tudo é bom. Eu vejo uma pessoa, ai, querido, toma isso. Ai, mas que pessoa boa. E essa pessoa fala isso, fala aquilo. E eu vou entrando na conversa da pessoa, mas é um ímpio. É uma pessoa sem Deus. E eu estou falando, é uma pessoa boa e estou seguindo tudo que eles estão falando. Eu não tenho discernimento. Porque a verdade, que é vital, não está em mim para eu discernir. Gente, isso é sério. Por isso que eu já trouxe tantos ensinos aqui, vocês vão lá atrás deles. Desses que nós temos que nos livrar de pessoas que não têm a verdade, porque elas atrapalham. Só fica falando coisa das trevas. Vocês estão acompanhando isso? Você tem que estar num nível muito bem dentro de você com a palavra, tipo, para dentro da sua casa, as pessoas que não são salvas e estão em trevas, não contaminem você e te levem para aquele caminho que Deus está tirando você de lá. Mas pessoas de fora, tchau. Tá entendendo? Está bem claro isso. Mas ali dentro da sua casa, a tua família, com quem que você mora? Aquela gente com quem você mora? Seu filho, seu pai, seu irmão, não sei. Com quem que você mora? Aquilo ali, você tem que ter a verdade. Para que os que não estão com a verdade dentro da tua casa, não corrompam você. Ponto final. Você tem que saber o que é certo e o que é errado. Você não sabe porque não tem a direção da palavra. Não conhece a verdade. Ela é vital para salvar a sua alma. Ela é vital para te dar o céu. Porque daqui a pouco nós vamos ver que hoje parece que tudo está certo. Mas isso é o conceito dos homens, é a justiça de homens, não de Deus. E quem não tem a justiça de Deus e não sabe discernir como é a justiça de Deus, acha que está certo e vai embarcando para as trevas. Se a verdade estiver na minha vida, ela vai me proteger de quem? Do diabo, das trevas. E os meus filhos, os teus filhos também. Mas você tem que estar dentro do que eu estou falando aqui. A sua casa vai ser protegida. Como é que Deus protegeu a casa de Noé? Então, cuidado. Então, veja João 17. Eu vou voltar. Deixa aí o dedinho, que depois nós vamos voltar daqui a pouco aí. Marca aí esse lugar. Então, vamos lá no Evangelho de João, capítulo 17. Olha só o que Jesus ora aqui, o que ele diz. Ele está orando por nós. João 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Viu que Paulo falou lá? A primeira peça da armadura é a verdade. Ela nos santifica. E ele faz essa oração por nós. Então, é a palavra de Deus que nos separa do mundo. Valeu? Se você tiver a palavra de Deus dentro de você, você cai fora do mundo. Conceito, o mundo, o que as pessoas fazem. É lindo, mas é trevas, é do diabo. Então, vamos voltar a Efésios para a gente finalizar, então. Agora nós vamos ver a justiça, que isso é muito importante. Capítulo 6 de Efésios, nós vamos ver, então, agora ele diz aqui, e vestindo-vos da couraça da justiça.
A justiça, ela cobre o nosso coração, a nossa vida, para nós não sermos enganados pelo diabo. Então, a verdade, ela ilumina, ela não nos deixa sermos enganados. A verdade é luz. Eu sei que isso é errado, porque a verdade me ensinou, tá? Agora, a justiça cobre a minha vida, o meu coração, a minha vida com Deus. É isso que é a justiça de Deus. Portanto, nós não temos a justiça de Deus através das obras. Eu sou uma pessoa muito zelosa, eu cuido de tudo aqui e tal, mas não me detenho em cuidar do meu coração, da minha vida com a palavra. Isso não adianta, porque não é comprada. É um dom. A justiça é um dom de Deus. Ele que dá. Mas ele dá a justiça através da graça. Se eu souber andar na graça, eu recebo a justiça. Porque a graça eu já trouxe outro dia, como é que é? Né? Então, a graça, Deus nos dá esta graça para andarmos com Ele, termos o poder. É graça. Ele que me dá a condição. Eu posso, porque eu tenho a nova natureza. E com a graça eu recebo a justiça, então, tá? Agora, se eu não souber como que a graça, a justiça opera, Satanás me derrota. Satanás me derrota. Se eu não souber como que Deus age com a justiça, o significado dessa justiça de Deus na minha vida. Ele me justificou no sangue de Jesus. E a palavra, ela age em mim. Então eu tenho a guarda, eu tenho a condição de andar com o Senhor e não me entregar às mentiras do diabo, porque agora eu sei. Eu tenho a revelação. É diferente, tá? Então, a diferença que há entre a justiça de Deus e a justiça dos homens. Porque a justiça dos homens é dar conotação de bom para o pecado que é errado. Foi isso que o diabo fez com Adão e Eva. É coisa tudo às avessas. Mas veja isso aqui, como nós precisamos de Cristo Jesus, Hebreus 12. Nós precisamos de Cristo Jesus como autor e autor da fé, que ele é, Hebreus 12, versículo 2. Tá? Então veja assim, ó, nós precisamos de Jesus para saber o que é o bem e o mal. É isso que está dizendo aqui. Olhando firmemente, versículo 2 de Hebreus 12. Para Jesus, o autor e consumador da fé. Porque Adão e Eva, eles acharam que eles podiam ter a justiça por eles mesmos. Não, eu vou fazer isso. Eu posso deixar que eu vou ver o que é certo e errado. Não pode fazer isso. Você precisa de Jesus para você saber o que é certo e o que é errado. O que é o bom de Deus, o que não é. É o que está escrito aqui. Ele é o consumador da fé. Nós temos que ir para Jesus. Para nós discernirmos o que é o bem e o que é o mal, o que é o bom e o que é o mal. Senão você não sabe, porque você está mergulhado nesse mundo aí. Fica vendo televisão, ouvindo rádio, vendo internet, escutando conversa do vizinho, andando com esse, com aquela gente, no trabalho, onde você vai. É um bombardeio ou não? É lógico. Mas você tem que ter isso dentro de você e nada vai te contaminar. Porque a palavra já é o alicerce da sua vida, o fundamento da palavra. Estão me acompanhando? Pode falar a bobagem, o absurdo que for, que você não cai, porque a palavra está dentro de você. Porque o diabo, esse bom dos homens, que é o diabo que põe, veio para destruir os princípios de Deus. Foi isso que ele fez com Eva, começou lá. Para destruir os princípios de Deus. Aí você fica, mas será? Ué, porque você não conhece a palavra. Por isso que você está com dúvida. Não pode, vai estudar mais, para sair toda a mentira do seu coração. Para você ter a mente renovada e saber bem o que Deus diz de certo e errado, de bom e ruim, tá? Então, nós precisamos ver, pessoas aí, famílias, como estão criando os filhos. O que é certo e o que é errado. Né? Quem já criou, mas agora quem está criando precisa ver isso aí, tá? Porque a igreja, gente, hoje precisa voltar para os princípios de Deus. Então, agora, Romanos 1, vamos lá, Romanos 1. Vamos ver isso aqui, olha, que Deus deixa bem claro aqui. Nos versículos, nós vamos ver os versículos 16 e 17 de Romanos 1, tá?
ele vai falar sobre justiça aqui. A Bíblia está cheia de passagens que falam da justiça de Deus. Por isso que a gente tem que estudar a palavra. Diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A justiça faz o homem justo, o ser justo, mas é com a fé. Tem que estar a fé junto, entendeu? Então, ele está dizendo aqui que vem pelo evangelho. O evangelho é Jesus, ele pregou essa vida nova, tá? O evangelho é Jesus, ele pregou a vida nova que nos trouxe a justificação. Vocês têm que entender isso, tá? Agora veja aqui, vamos continuando, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto por eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não adianta, porque toda pessoa que não aceita a verdade, é isso que ele está falando aqui, ó, não vai ter desculpa, não é justificado. E desde o começo Deus falou isso. Aqui Paulo teve uma revelação de que toda a humanidade desde o princípio já sabe que Deus é Deus e que precisa da justiça dele. Não tem ninguém enganado aí, que não tem evangelho pregado, já está todo mundo sabe. Até o ímpio, o ateu, se o avião for cair, ele vai falar: meu Deus! Fala mesmo. A peça da armadura, mas primeiro a verdade, depois a justiça. Valeu, queridos? Então, não é resistir à verdade para as trevas entrarem. Uma vez que elas entram, morte espiritual. Valeu? Esse ensino é de glória. Abençoe todos que estão em casa, Pai, que receberam a Tua palavra, que veio para, Senhor, elucidar situações, abrir a mente espiritual, trazer compreensão, trazer vida para essas situações desses corações. Senhor, obrigada. E que esta palavra, Senhor, veio para trazer agora a condição para cada um te seguir e ter revelação da Tua palavra. Abençoe os lares, as famílias. Senhor, que a Tua luz entre para dissipar as trevas destas famílias, destes lares. Que os enfermos sejam curados agora em casa, em nome de Jesus.